E aí, meus queridos e queridas atualizes, como é que estão, meus amados? Tudo tranquilo com vocês? Vamos hoje para um ringue? Bancos tradicionais versus bancos físicos. Qual é o melhor? Na verdade, aqui eu vou te falar sobre o meu ponto de vista. Não em bancos específicos, e sim no aglomerado. Como assim? De um lado, Nubank, Banco Inter, C6 Bank, outro digital que é muito bom, PicPay, Mercado Pago. Do outro, Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa. Bancos tradicionais versus bancos digitais, tá? Qual é? Na verdade, os digitais entram em instituições de pagamento e bancos digitais. Qual é o melhor? Eu vou te citar aqui alguns pontos que a gente tem que abordar e no final eu vou dar o meu ponto de vista. Mas já começa tu me falando. Sim, tu, meu amado. Qual que tu prefere e por quê? Comenta. Por que eu devo comentar, Vinícius? Cara, todo mundo ama ler comentário. Então comenta aí. E aí dá engajamento pra mim também, né? Vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que ressaltar. Banco tradicional e banco físico é tarifa, custo. Nesse lado, nós vamos ter que chutar o balde. Bancos tradicionais, infelizmente, cobram tarifas. Por mais que vai ter um cara comentando: Vinícius, só um pouquinho, eu não pago conta, eu tenho um pacote essencial. Ok, mas isso não é o padrão, não é o que o banco quer. O banco quer que tu pague tarifa, assim tu vai criar relacionamento, assim tu vai criar história e assim vai ser muito bom pra ti. Já os bancos digitais é aquela pegada de zero custo. Não tem custo pra nada, só pra sacar em alguns bancos. Então assim, ó, a gente não vem pacotes de tarifas, cestas básicas de conta. Isso não tem nos bancos digitais. Já nos bancos tradicionais, pacote. Ah, mas se tu colocar o teu CPF, tá, beleza, com regrinhas a gente consegue isenção. Mas nesse ponto, a gente tem que destacar que os bancos digitais estão na frente. Outro ponto que eu quero ressaltar quando o assunto é comparação, gurizada. Questão do limite de crédito. Pois é. Limite de crédito, os bancos digitais parece ser mais rápido. E bancos digitais, na minha opinião, e aí entra o aglomerado todo, são mais acessíveis ao negativado. Nesse lado, o banco digital é melhor. Só que o banco digital tem um pequeno detalhe. Ele vai te liberar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 e vai dar uma travada legal. Isso qualquer banco. Vai chegar um limite lá, sei lá, de 10.000 e vai travar, o banco não vai querer te liberar mais. Em contrapartida, os bancos físicos, a concessão de crédito é diferenciada. Eles começam com um pouco diferente do banco digital, mas a curva de crescimento é gigante. Então, eles te dão essa potencialidade de tu poder escalar muito alto o teu limite, dependendo do teu perfil, da tua renda, enfim. O banco tradicional, ele vai te liberar mais crédito do que o digital. E temos um detalhe importante. É que o digital, a análise dele é feita por um algoritmo. E o algoritmo vai travar, gurizada. Ele vai te liberar, de repente, alguma outra linha de crédito, mas vai travar. No banco físico, não. Tu vai sentar com o teu gerente amado, vai dizer assim, ó: eu quero a moeda. Tô precisando aqui, ó, bufunfa. Quero crédito. Quero dar all-in. Quero viver o louco no final de semana. Tu vai chegar e vai falar o que é. Ele vai olhar na tua renda. Consigo ou não consigo. É diferenciado. Então, nesse lado, o banco físico é melhor. Terceiro round. O terceiro ponto importantíssimo que a gente tem é na questão de financiamentos. Ah, não. Eu nem quero financiamento. Eu nem quero. Cara, isso aí é pra quem tem 18 anos, 20 anos, não pensa. Agora, tudo já chegando num patamar onde tu paga aluguel, tu sonha em ter a tua casa própria. Tu sonha em ter o teu carro próprio. Nesse lado, por mais que os bancos digitais já tenham produtos nesse tipo, não é tão bom como os bancos tradicionais. Então, a longo prazo, muito bom o banco tradicional. Ele investe em ti. Pô, Vinícius, tu tá há 5 anos comigo, queres comprar uma casa? Vamos junto. Meu caso, Sicredi, trabalhei com a conta, me liberou um financiamento imobiliário e a Caixa Econômica Federal não tinha liberado. Inter nem se fala. O Sicredi liberou. Por quê?
relacionamento. O banco físico tem essa pegada do relacionamento que o banco digital não consegue entregar ainda. E nesse ponto é importantíssimo quando a gente pensa nesse quesito dos sonhos, financiamento. Porque quando a gente vai fazendo financiamento é tentar cumprir um objetivo que é o nosso sonho, da casa própria, do carro, do financiamento, sei lá do que, enfim. Uma viagem dos sonhos, a gente tem que ter esse pesado que o banco tradicional vai te entregar. O outro, a round que eu digo, né, da luta, é o atendimento. O banco digital funciona rápido. Nubank, por exemplo, o Inter já é mais devagar. Outros bancos têm que funcionar o atendimento digital mais rápido. Só que aqui, ó, vamos ser sinceros, deu um BO, afu na tua conta. Não é melhor tu ir até uma agência, bater na porta, conversar direto, olho a olho com o gerente? Né? Então, por mais que a facilidade do banco digital ele te traz pelo atendimento online, o físico te entrega aquele tipo de prestação de serviço que ninguém vai te entregar. É aquela que tu engula o gerente assim, ó, me dá crédito. Ou por que tu pegou meu dinheiro? Ou isso. Vai pro chat, cara. E tenta resolver um problema no chat. Que paciência tu tem que ter. E aí tu fica o dia inteiro ali pra ter uma resposta. E vou abrir uma contestação. E aí tu fica aguardando. Cara, tu chegou com o gerente lá, tu bateu na porta, tu quer resolver, tu já vai resolver na hora. E ponto. Então, na questão de atendimento, com certeza o banco físico ganha. Agora, o último quesito, que pra mim é também um dos mais importantes. App. Banco físico. Em alguns casos, raros, como o BB, que tem tudo e é rápido, os bancos digitais dão de relho nos bancos físicos. Não tem o que tu falar. Mas eu amo o Bradesco. Tudo bem, tu pode amar, mas tu já viu o Nubank como rapidez, Mercado Pago, Inter. Esses aplicativos, eles são bizarros de rápidos. Não tem como tu vai fazer qualquer procedimento. Cara, quita um empréstimo do banco do Santander. Tu não sabe. No Nubank, tu entra ali na parte que tá no empréstimo, tu já quitou. Ponto. É simples. Então a gente tem que pensar também nesse ponto quesito. O aplicativo é o melhor. Tá, Vinícius? E na tua opinião, qual é o banco interessante pra ti? Tradicional ou digital? Gente, eu não posso te iludir. O banco tradicional, sempre. Físico, sempre. Bancão, sempre. Forever. Não tem. Tu pode ganhar na rapidez do digital e na entrega de crédito, mas a longo prazo o físico é físico. O Nubank pode ter passado do Itaú e ser a empresa mais valiosa do Brasil, mas o Itaú está há 100 anos no mercado. O lucro é gigantesco. Então nunca vai comparar um digital com um físico. Essa é a minha opinião e eu quero saber a tua. Comenta e até o próximo vídeo. Valeu!